Tudo bem, galera do canal Escola de Profetas? Tudo bem com todos? Pessoal, hoje quero fazer um vídeo bem legal. A galera me perguntou assim: Nelson, seriam os profetas do passado extraterrestres? Foram abduzidos? Tiveram esse contato com os ETs, né? E é muito legal, galera, que quando a gente começa a ler os textos bíblicos, nos dias de hoje a gente consegue enxergar claramente o que acontecia com essa galera, né? Então, aqui é todo mundo liberto de pensar, né? Todo mundo tem liberdade de pensar, ninguém quer converter ninguém a nada, mas eu vou trazer nesse vídeo alguns cenários narrados na Bíblia para você refletir o que estava acontecendo ali, né? Então, quando a gente fala em ET, em nave, em alguma coisa no céu, a gente precisa se reportar e ir para o cenário que aquela galera vivia. Então, nós estamos falando de 2500 a.C., 1500 a.C., a galera no deserto, nas montanhas, ok? E narrando com a linguagem da época aquilo que eles viam. Então a gente olha em volta e a pergunta é: o que tinha em volta deles, né? Nada. Pedra, terra, não existia um carro, uma moto, não existia um trem, não existia nada, existia carroça e cavalo, né? Então uma geração que vive com carroça e cavalo, que linguagem eles vão usar para narrar alguma coisa que eles observam nos céus, né? E isso é bem legal porque a gente começa a estudar as escrituras, né? E Bíblia é um negócio extremamente complicado, já falei dos vídeos anteriores, não vou falar novamente. É que a Bíblia são cópias de cópias de cópias de cópias de cartas que alguém escreveu, fizeram um bolo de cartas e alguém pegou aquele bolo e copiou. Então, galera, tem coisas assim que é complicada, né? A mesma carta em dois livros diferentes, Segunda Reis e Isaías, tem o mesmo texto. Isaías, quem escreveu foi Isaías. Segunda Reis, ninguém sabe quem escreveu. Então, peraí, ninguém sabe quem escreveu, mas é a carta de Isaías, é o mesmo texto. Então, os caras nem tiveram o trabalho de selecionar o que copiavam. E a gente tem infinidade de cartas numa cronologia errada, repetidas. Gênesis está repetindo, dois caras diferentes narrando Gênesis, aí o cara que escrevia colocou um embaixo do outro repetindo, né? Então, assim, não tiveram nem o cuidado de separar, fazer uma sequência e narrar. Isso é Bíblia, tá? Relatos históricos, relatos geográficos, relatos estatísticos, mas o que importa para nós são os relatos de experiências sobrenaturais, tá? E aí a gente começa lá atrás, né? Lá em Gênesis, Enoque, o homem que mais andou com Deus, Deus pegou ele para si. Então a pergunta assim, né? Ele tá lá e sumiu, foi embora. O que aconteceu com o cara? Né? Deus pegou ele para si, né? Então começa aí já com Enoque, ok? E depois a gente vai vendo as trajetórias do Antigo Testamento. A narrativa muito comum é assim, né? Eles olharam para cima e viram a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor, né? O cara que está no deserto sentado na pedra. Galera, é muito fácil de entender que toda vez que eles viam clarão de luz passando, alguma coisa iluminada passando no céu, todos os narradores escreviam e viu a glória do Senhor. Entendeu? Então, isso é muito legal, porque a glória do Senhor, a Bíblia inteira, né? Olhava para cima e via a glória do Senhor. Olhava para cima e via a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? Né? Alguma coisa que eles viam iluminada lá em cima, né?
2022, está todo mundo vacinado, que não era, né, um velhinho de barba branca sentada no trono e aparecia lá para a galera. Não é isso, porque a glória do Senhor é outra coisa. E aí a gente continua andando pela Bíblia e a gente chega lá nos profetas. Cara, se vocês lerem as cartas dos profetas, é tudo narrativa sobrenatural de coisa que está acontecendo no céu, né? Vou dar uma palhinha aqui. O profeta Elias está lá com Eliseu, né? E Elias fala assim, ó, Eliseu, é o seguinte, tá? Eu vou acima da sua cabeça embora. Acima da sua cabeça, fica preparado aí, tá legal? Que eu vou ficar acima da sua cabeça e vou embora. E Eliseu desesperado falou, não, eu vou com você, eu vou colar em você. Não, fica aí que eu preciso ir embora. Não, mas eu vou colar. E o texto narra Eliseu colando em Elias, fala, não vou perder isso aí de jeito nenhum, né? E de repente, Eliseu narra o seguinte, passou uma carruagem com cavalos de fogo voando e levou Elias embora, né? Então é bem legal quando a gente vê esses textos, que é engraçado que a galera que tá no literal não sai, daí eles acreditam que era cavalo pegando fogo, com uma carroça com roda pegando fogo que passou voando e levou Elias embora. Eles acreditam que era isso mesmo. E hoje a gente estudando é bem claro entender essa ligação dos profetas com os ETs, né? Eles não tinham, naquela época, eles nem conheciam nenhum veículo, Eles não associavam metal a voar, a sair do chão. Metal era só para fazer espada. Não existia nenhum elemento que voasse naquela época. Nenhum, né? Então eles vê algo de metal com uma luz gigante voando, que narrativa eles poderiam usar para escrever o que eles estavam vendo. Então é bem claro, é bem nítido, é bem lógico a gente entender que os profetas todos, por que eles eram profetas? Porque eles tinham contato com os ETs direto, recebiam as mensagens, explicavam para as pessoas, né? Davam discernimento, direção das coisas, o que eles tinham que fazer, né? Infelizmente, os reis tiranos da época mataram todos, porque esse discurso, o que acontecia? Libertava o povo da tirania do rei, porque eles acabavam entendendo o que eles realmente eram. Então essa narrativa de Bíblia, ela é bem legal quando a gente começa a ler de novo. E cada vez que lê glória de Deus nos céus, o anjo de Deus passou voando na carruagem, né? A visão de Daniel, com umas esferas girando de metal e alguém no meio, né? E, cara, que é isso? Se isso aí não for uma nave intergaláctica aí, ou alguma coisa parecida, não dá para acreditar em outra coisa, nem sobra nada para acreditar. E ele narra que girava os negócios assim, né? E saía fogo e tinha umas pedras e tal. Então essas narrativas é bem comum, né? E a gente consegue entender que os profetas do passado não seriam os extraterrestres que estão comunicando com a gente hoje, porque eles foram. E quando eles foram, acabou? Ou eles estão fazendo alguma coisa, estão trabalhando nos grandes comandos superiores, nas confederações, né? Trabalhando para quê? Para o projeto Terra evoluir, para o projeto Terra alcançar um objetivo que foi projetado e planejado por esses grandes comandos. Então eles estão operando. Os CTs de hoje certamente foram os profetas do passado. E a gente canaliza muito eles, né? Por quê? Porque a gente entendendo isso, a gente está receptivo a essas canalizações. Eles não vão invadir à força uma pessoa que não consegue entender esses processos que aconteceram, né, nos tempos passados.
E lá não existe passado, presente e futuro. É sempre assim. É que o povo primitivo não tinha uma narrativa adequada para narrar o que viam. Então era a glória do Senhor, a carruagem de fogo, Deus tomou ele para si. O cara tá lá na frente de todo mundo e vai embora, abduzido, né? Aí Deus tomou ele para si. Moisés sumiu. Ninguém achou o corpo de Moisés. Moisés não foi enterrado e ninguém sabe o que aconteceu com Moisés. E Moisés, sabe onde ele estava? Lá em cima da montanha, né? E levaram o cara embora, né? Então é bem legal quando a gente tem liberdade de pensar, de estudar e entender que os profetas estão aí, estão trabalhando, continuam trabalhando, né? Foram muito perseguidos naquela época. E se hoje eles estão trazendo uma mensagem para as pessoas despertar, para as pessoas acordarem, para as pessoas não se deixarem levar pelas narrativas destrutivas daqueles que querem trazer uma informação que nós somos ratos de laboratório, né? Então os profetas eles vêm hoje para falar, para com isso, né? Não dá ouvidos para esses, vocês não são isso. Eles são isso, vocês não, né? E esses aí que arrancar nossa cabeça de novo quando a gente fala isso, né? Então é bem legal. Eu tô fazendo esse vídeo para a gente entender, porque a gente hoje, quem trabalha nesse meio esotérico, de estudo, de ufologia, de ET, né? Que trabalha com as medicinas ancestrais, indígenas, toda essa galera que trabalha hoje no campo esotérico, todo mundo tem trauma da palavra religião. Tá? E com razão, né? Porque a religião realmente ela veio para tirar o homem da realidade, da consciência, do eu superior. A religião separou isso. E ela veio justamente para enganar, para mentir. Então todo mundo tem trauma de religião. Só que associaram os profetas à religião. Associaram aquele homem que andou por aqui e deixou um legado e mudou o calendário ali, 2000 a partir dele, né? Aquele homem lá que não tem nada a ver com essa história que o Vaticano, que queimava as pessoas na fogueira, inventou. Aquele cara é outro, né? Mas o verdadeiro, o que acontece hoje? As pessoas também, ele foi inserido dentro da religião e a personalidade legítima dele hoje, as pessoas elas têm um pouco de repulsa porque está inserido dentro da religião. Os profetas, pela visão dessas pessoas traumatizadas com a religião, eles estão inseridos dentro da religião. Então esse universo, ele que é bem legal de ET, né? Hoje as pessoas ficam com o pé atrás porque acreditam que se trata de religião e não tem nada a ver com religião, né? Tem a ver com seres que vieram de lá para cá com propósitos muito específicos. Esses são os profetas. Ninguém tem receio em falar de Chico Xavier. Ninguém tem receio em falar de Nostradamus. Ninguém tem receio de falar de alguns profetas do Oriente. Mas as pessoas não se sentem confortáveis em falar de Jeremias, em falar de Elias, em falar de Eliseu, em falar de Daniel, porque vinculam esses nomes à religião. E como está todo mundo traumatizado com religião, acopla esses seres e a obra deles com religião, então ninguém quer ouvir falar. Mas a boa notícia é que os profetas estão voltando, os profetas estão de volta, né? Trazendo a mensagem que é a seguinte: olha, o que falaram para você não é, tá legal? Então era esse o vídeo que eu queria deixar para vocês, tá? E hoje a gente está vivendo um tempo bem bacana. Nós da Escola de Profetas canalizamos essa linha dos profetas, né? Que é uma linha atípica, né? A gente não encontra hoje dentro dos segmentos que trabalham com canalizações diversas nessa linha. É uma linha realmente que a gente entende aqui, por isso que chama Escola de Profetas, para a gente entender o que é um profeta. Porque o profeta não é o cara que adivinha o futuro. Isso é religião. E a religião pegou a palavra profeta e inseriu dentro dela
para ganhar credibilidade. Então desconstruiu esse nome e todo mundo tem um pouquinho, né? Dá uma coceirinha na língua falar a palavra profeta, né? Mas a gente entendeu que a gente ia manter esse nome, até pensei em mudar o nome, né? Escola de Expansão da Consciência, e realmente nas minhas canalizações eu recebi deles, né? Essa necessidade de desconstruir a mentira, né? Então a gente paga um preço muito caro, né? Porque as pessoas riem, debocham, escrevem aqui embaixo um monte de piadinha, porque não entendem o que é um profeta, né? Então eu quis deixar esse vídeo aí para vocês refletirem e estudarem sobre isso, e tudo que está narrado na Bíblia, pertinente ao que acontece lá em cima, que palavra que eles usaram. Faz esse estudo e você vai descobrir coisas incríveis, ok? Esse vídeo que eu queria deixar para vocês. Até a próxima, bom estudo!